será como nos dias de Ló. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Os anjos tiram Ló e sua família. Após isso, vem a destruição para Sodoma e Gomorra. Vou ler Gênesis capítulo 19, do 12 ao 22. Então os visitantes disseram a Ló: tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. De madrugada os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa. Pegue a sua mulher e as suas 2 filhas e sai daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida, não olhe para trás, nem pare neste vale, fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto, deixe que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: está bem, concordo, eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de Zoar. Nos próximos versículos, a partir do 23 ao 29, Deus destrói Sodoma e Gomorra e responde a Abraão. Quando vimos no estudo passado, Abraão conversando com Deus e perguntando para Deus se ele mataria os justos com os injustos, né? E Deus responde agora a Abraão: não, Deus não mata os justos com os injustos. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas 2 cidades e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e aves daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Então Deus fez seu juízo sobre aquele povo, sobre a iniquidade deles, porque eles não temiam a Deus. Como foi dito no versículo 13: pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. E quais eram as acusações de Sodoma? Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Li o 5, mas também vou ler o 4. Podemos ver que todas as idades estavam corrompidas, e antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade.
Gênesis capítulo 19, do 4 ao 7. Vamos ver alguns versículos também do Novo Testamento. Lembre-se dos moradores de Sodoma e de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidade e pecados sexuais. Eles sofrem o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Judas 1:7. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Todos os dias esse homem bom, que vivia entre eles, ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. 2 Pedro capítulo 2, dos versículos do 6 ao 9. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Levítico capítulo 18, versículo 22. Da mesma forma que Deus não destruiu Ló com os injustos, e o tirou da cidade, o deixando em um lugar seguro antes de Deus vir com a sua destruição para trazer juízo para aquele povo iníquo que não temiam a Deus. Nós também viveremos isso no nosso tempo, aonde todas as nações estarão na prostituição, se prostituindo com a grande Babilônia, e os reis da terra estarão unidas a ela, e os povos serão enganados por essa grande Babilônia, e Deus virá com juízo sobre ela. Vamos ver alguns versículos a respeito disso. Lembrando que para se falar da grande Babilônia é necessário um estudo completo, mas vamos para os versículos. Um segundo anjo seguiu o primeiro, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela embriagou todos os povos, dando-lhes o seu vinho, o vinho forte da sua terrível imoralidade. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte: Aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem e receberem o sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todo o sempre. Ali não há alívio, nem de dia nem de noite, para os que adoram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer um que tenha o sinal do nome dele. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Apocalipse capítulo 14, do versículos do 8 ao 12. Apocalipse 16, dos versículos 12 ao 19. Em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Escutem, eu venho como um ladrão. Felizes aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. E por último, o sétimo anjo derramou sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono no templo e dizendo: Está feito.
Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 partes e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Apocalipse 17, do 3 ao 6. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para um deserto, onde vi uma mulher montada num monstro vermelho. Havia muitas blasfêmias escritas nele, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho vivo e estava coberto de enfeites de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Na mão, ela segurava uma taça de ouro cheia de vinho, que representava suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto: a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Apocalipse, capítulo 18, a partir do verso 1. Depois disso vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha um grande poder e o seu brilho iluminava toda a terra, e gritava com voz forte: Caiu, caiu a grande Babilônia. Agora quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos. Todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela, pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do seu desejo imoral. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os homens de negócio deste mundo se enriqueceram à custa das práticas sexuais sujas da prostituta. Então ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dessa cidade, meu povo, saiam todos dela para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos, pois os seus pecados estão amontoados até o céu, e Deus lembra das suas maldades. Li até o versículo 5. E também nós estaremos angustiados com a perversidade da terra, mas permaneceremos fiéis a Cristo. E da mesma forma que Deus guardou Ló, o tirano da cidade, né? O tirano da cidade que ia cair os flagelos de Deus, Deus também nos guardará. E logo a tribulação desses dias, como diz em Mateus 24, Cristo voltará e salvará a sua igreja. Cristo já havia nos alertado que esse tempo do fim seria tempos nunca visto na terra. Vou ler Mateus 24 a partir do versículo 29 e finalizo esse vídeo. Jesus disse: Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Então é isso, finalizo mais um estudo. Fiquem na paz de Jesus.